Bom dia a todos. Já chegamos a 82 pessoas presentes, então podemos rapidamente abrir a nossa etapa de hoje, do 10º Encontro Institucional da Magistratura Trabalhista, apesar de ser sexta-feira, mas como ninguém tem para onde fugir, vamos assistir a palestra, fazer perguntas depois, não é isso? De concluído pelo palestrante, e principalmente lembrar das recomendações de Jefferson, que acabou de entrar, que nós vamos ter, depois da palestra, uns 10 minutos a mais com a participação do diretor da escola. Bom, a palestra de hoje é Pós-pandemia, desafios de um novo tempo. Todos nós estamos envolvidos nessa adaptação. O palestrante é o professor ou doutor, eu não sei como ele gostaria de ser denominado, porque outro dia eu tomei uma retificação ao apresentar uma pessoa. Então, é o professor Alisson Leandro Abate Mascaro, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito do Trabalho da USP, advogado, professor de várias instituições de graduação e pós-graduação e autor de diversos livros, dentre eles Crise e Golpe, Estado e Forma Política, que me passaram como editados pela editora Boitempo, não sei se está correto, talvez seja Bom Tempo ou Boitempo. Boitempo, está certo. E Filosofia do Direito e Introdução ao Estudo do Direito, da editora Atlas. Então, para não perder mais tempo e vocês possam usufruir, certamente, de uma excelente palestra, vou dar a palavra ao professor Alisson. Obrigado, muito bom dia, doutor Rubens Dias do Nascimento. Em seu nome, eu cumprimento a todas as desembargadoras e desembargadores, magistradas e magistrados do trabalho da Bahia, bem como as senhoras e os senhores serventuários da Justiça do Trabalho baiana. É uma alegria voltar a vê-los, ainda que desta vez de modo virtual. Ano passado estive também com vocês, de modo presencial, e desta vez vai aqui o meu abraço à distância, mas um abraço muito caloroso às senhoras e aos senhores da Bahia. Aqui de São Paulo, não só remito este abraço a todas e todos vocês, mas também a declaração da importância deste evento, que ora chega ao seu encerramento, vosso evento de reflexão, de congraçamento do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, da Escola Judicial da Bahia. Eu quero dizer aqui, de pronto, a todas e todos presentes, da importância de pensarmos de modo agudo, de modo profundo, o momento da nossa sociabilidade. A pandemia agravou circunstâncias que já vinham mal em nosso tempo. Então, não é que vivíamos em uma sociedade boa e então foi ceifada pela pandemia. Pelo contrário, nós tivemos, historicamente, nos últimos tempos, uma espécie de evolução do nosso quadro social, de muito problema, de muito sofrimento social, desemprego, crise econômica, crise política, crise da sociabilidade, e então, em todo esse pacote, quando não faltava quase nada, veio o evento da pandemia. Veio, portanto, esta epidemia que se alastrou para o plano mundial, se tornou, então, uma pandemia. Muito bem, senhoras e senhores, desembargadores e desembargadores, magistrados e magistrados do trabalho, eu quero, aqui de pronto, tratar de questões teóricas, filosóficas, jurídicas, no que tange a crise, em algumas de suas modalidades, e como isso impacta os direitos do trabalho, os direitos sociais, e também diretamente a justiça do trabalho. A primeira das questões é perguntarmos, e eu quero aqui poder dizer a todas e todos que eu penso que o fundamental de nossa análise, inclusive a análise da justiça do trabalho, o fundamental desta análise é dizer
que o tempo de agora não é de exceção. E observem o que estou dizendo aqui, senhoras e senhores, isto vai contra, inclusive, o senso comum, até de magistradas e de magistrados e de juristas que, no modo geral, tratam o tempo presente querendo melhorá-lo, querendo, inclusive, consertar alguns problemas relacionados com a pandemia, algumas questões do desemprego, algumas questões, inclusive, da necessidade de darmos proteção à classe trabalhadora. Muitas e muitos magistrados e juristas, de modo geral, até com um sentimento progressista, já põem e anunciam de pronto. Vivemos tempos excepcionais, portanto, precisamos dar medidas, portanto, precisamos instituir políticas públicas que possam corrigir este caso excepcional do presente momento. Eu gostaria de anunciar aqui de pronto esta minha primeira proposição. O tempo de agora não é de exceção. Eu tive a ocasião de desenvolver, de escrever considerações nesse sentido, num livro que acaba de sair, que é este aqui, As Consequências da Covid no Direito Brasileiro, organizado pelos juristas Valfrido Vardi e Rafael Valim, da editora Contracorrente. Meu artigo é um artigo que fecha, que conclui, é o artigo de encerramento desta obra. Eu quero expor aqui questões centrais que desenvolvo também neste texto. A primeira delas, não existe saúde normal em face da qual a pandemia é uma exceção. Eu quero começar mostrando a importância de termos uma posição jurídica, teórica, filosófica, sustentada, na medida em que temos neste quadro uma possibilidade de compreensão que não pode se escorar em muletas, em amparos, em circunstâncias que digam assim: porque houve um rasgo, eu farei um remendo. O problema é a roupa, não é o rasgo nem o remendo. Eu quero começar a explicar, a desenvolver esta questão, ainda não chegando ao plano do direito. Primeiro eu quero tratar da saúde, e depois eu chego ao plano jurídico estricto sensu. No plano da saúde, a pergunta central e preliminar é esta que tradicionalmente se faz: existe uma saúde normal? Esta reflexão, historicamente, foi trabalhada por muitos grandes pensadores da medicina, da saúde. E no século XIX, quando começa aquilo que nós chamamos de medicina científica, nós tivemos talvez o primeiro quadro de reflexão que nos impacta até os dias de hoje a respeito daquela que é a posição filosófica sobre a saúde. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos pensar se a pandemia é algo que está aí e pode ter existido sempre, ou é uma exceção. Porque depois de montada esta reflexão no plano mais alto da saúde, descemos para o campo jurídico. Pois bem, no século XIX, houve uma possibilidade de compreensão mediante inúmeros grandes cientistas da saúde. Eu lembro, em especial, de Louis Pasteur, no caso francês, Pasteur e outros mais, como Auguste Comte, que é um dos pais da sociologia e o pai do positivismo sociológico, teórico, filosófico, no século XIX, eles propunham o seguinte: é possível chegar na média da saúde. Isto foi chocante no tempo do século XIX. Muita gente considera que o maior médico da história foi um homem do século XIX que, dentre outras coisas, descobriu pelo menos umas 30 ou 40 doenças. Este homem, inclusive, é talvez o maior médico da história da França, foi Claude Bernard. Claude Bernard, se escreve, mas em francês, com francês, Claude Bernard. Bien, este Claude Bernard, um homem do século XIX, também, junto com Pasteur, também junto com Auguste Comte, todos eles desenvolveram uma reflexão, exatamente, alguém digitou Claude Bernard, é exatamente assim. Claude Bernard
tem, junto com Comte e com Pasteur, uma tese central. Saúde e doenças são a mesma coisa. O que cura e o que mata são a medida. Portanto, nossos corpos têm uma série de vírus, uma série de bactérias, e, via de regra, elas não matam estas microvidas, micróbios, como se diziam, o bios, aqui é a vida, estas microvidas, como se dizia no século XIX. Esta palavra micróbio passou por muito tempo no século XX, hoje não é mais usada, mas até então, como não se sabia a diferença de um vírus e de uma bactéria, até hoje, inclusive, tem muita gente que trata vírus dando remédio para bactéria, então, até hoje existe recomendação de vermicida para coronavírus, os senhores percebam que vai do mesmo modo, mas naquele tempo se resumia tudo na microvida, micróbio. Pois bem, dizia-se por lá, nós temos em nosso corpo milhões, bilhões de outros seres vivos que habitam em nós, vírus, bactérias e outros mais. Muito bem, o que se dizia então é que o problema não é a existência destas doenças ou destas vidas em nós. O problema é a dosagem. Tanto é que o nosso estômago só funciona a partir destas vidas que se proliferam em nosso estômago, intestino e tantos outros órgãos mais do corpo, de tal modo que uma certa dosagem destas vidas em nós nos dá a boa vida. E se excede, então o problema é aqui o excesso. Muito bem, por esta posição, nós começamos a perceber que existiria uma mensuração da saúde. E estes pensadores e médicos do século XIX, eles são os mais notáveis para aquilo que se chama de progresso da medicina ou da saúde em termos de tecnologia. O que eu quero dizer por isso? Desde então, passando pelo século XX, explodindo no século XX, e chegando até agora no século XXI, começa uma espécie de impulso de dizer que saúde é uma mensuração de números. Então, senhoras e senhores, muita gente diz assim, tenho uma vida saudável porque fiz exame de sangue, anteontem saiu o resultado do meu exame de sangue. Tudo ótimo. Uma vez eu peguei um táxi em São Paulo para ir para o aeroporto, para viajar para uma palestra, e o taxista me perguntou, tudo bom, doutor? Eu falei, tudo bem. E o senhor, tudo bem? Ele me respondeu, 12 por 8. E eu entendi que 12 por 8 era a pressão dele que estava ótima. Ou seja, ao invés de dizer, está tudo ótimo, ele me deu um número, 12 por 8, mais ou menos. Ele resumiu a vida dele, que vai muito boa, na base de 2 números, 12 por 8. Pois bem, esta noção de que a saúde se mede por números, hoje tomou conta de praticamente todas as pessoas que podem fazer exame para dizer se são boas em termos de saúde ou não. Então a pessoa diz, meu colesterol vai bem, minha pressão está ótima, ou não vai bem, ou qualquer coisa assim. E como sei que vai bem ou vai mal? O número me revela. De tal sorte que quando eu chego no número da matemática, eu sei ali mais ou menos como as coisas se dão. Eu nem vou ainda começar a puxar o impacto disso para nós em termos jurídicos. Mas observem que é mais ou menos como se eu dissesse o seguinte, quantas pessoas é o número bom para que morram de coronavírus? Observem, morrer, já disse alguém, as pessoas morrem, elas têm que morrer. Muito bem. Qual é o número bom para morrer? O Brasil é um dos países que mais mata por coronavírus. Muito bem. Então, qual que é o número bom da morte? Qual média boa da morte? Observem que o século XIX começou a caminhar no sentido da saúde, buscando norma, buscando média, buscando aquilo que fosse o meio termo. Muito bem. Eu tenho uma reflexão em livros e textos, inclusive, alguns deles as senhoras e os senhores podem buscar, enfim, nestas publicações, depois até posso passar a todas e todos mais detalhes, mas no século XX, eu reflito sobre isso em algumas das minhas obras de filosofia. No século XX, houve uma mudança extraordinária neste modelo de compreensão sobre a saúde. Aconteceu que o maior filósofo da saúde de todos os tempos não é nenhum destes do século XIX, que até então eram os maiores.
No século XX surge esse homem que mudou a história da filosofia da saúde, e o impacto disso, inclusive para nós, no campo jurídico, será extraordinário. Este homem é um outro francês que foi, pasmem, e ele é muito conhecido também por isso, mas não só por isso, isso é só um adendo da biografia. Ele foi o orientador de Michel Foucault. Michel Foucault é de muito conhecimento popular, as pessoas já ouviram falar dele. Pois bem, o mestre de Michel Foucault é o maior filósofo da história a respeito das questões de saúde. Este homem é Georges Canguilhem. Esse nome talvez seja um pouco mais difícil, eu vou me permitir até aqui escrever para que todas e todos possam ter a informação. Georges Canguilhem. Georges Canguilhem, por toda a reflexão das ciências sociais, humanas, também da medicina e da biologia, é o maior filósofo da medicina. Travou aí, não foi? O professor congelou. O professor parece estar com problema na transmissão. Maurício? O André, tem como avisá-lo? Estou em contato por telefone. Ele está pasteurizado. Enquanto isso, a classe permanece comportada. O professor está momentaneamente ausente. Vamos jogar. Alunos exemplares. Que nada, vamos jogar bolinha de papel. Tente remover ele da reunião. Vamos fazer uma gazarra. Eu estou tentando pelo... Eu estou tentando e não consigo remover. Ele desligou o celular, né? Então... Pronto, agora foi. Ele saiu, ele vai entrar de novo. Nós tivemos um evento outro dia que no meio da live faltou luz no local onde o palestrante estava falando, e até que ele conseguisse conectar pelo celular, tivemos um pequeno intervalo. Aproveitar que o professor não voltou ainda, avisar que ao final teremos uma surpresinha aqui, né? Não sei se você já avisou, Rubem? Porque eu cheguei 10 horas. Jefferson avisou no início, eu avisei mais adiante, mas agora já temos 111 pessoas, metade não deve ter ouvido aviso. Isso. Então, teremos uma surpresinha no final, não saiam, permaneçam. Permaneçam em casa, que deve ser delivery. Isso, então vai ser sorteio de um brinde. A minha pode ser Heineken, viu? Tá gravando, viu? O Rubem sugeriu um brinde, mas nós vamos fazer um brinde de alegria, um brinde de... Eu sugiro que depois a gente pare a gravação e faça um brinde. Vamos editar. Tem coragem. Precisa parar a gravação. Minha bebida favorita. Voltou, professor. Me desculpem, caiu a energia aqui. Acontece, mas caiu uma energia geral. Enfim, vejo que pelo menos no quarteirão. Professor, eu solicitei que a classe permanecesse comportada. Obrigado. Pode continuar. De qualquer modo, eu vou deixar o meu celular reservado, caso caia novamente, eu vou pelo celular, que o celular tem energia. Então, vamos assim. Muito bem, desculpem aqui o problema tecnológico. Eu falava de Georges Canguilhem, que era o principal filósofo da saúde da história e é um homem do século XX, uma pessoa do século XX. Pois bem, o que Canguilhem tem de especial? Ele tem um livro que se chama O Normal e o Patológico. E esta obra, O Normal e o Patológico, destruiu a noção de que saúde fosse métrica. E isto talvez tenha sido a questão mais notável da história da filosofia da saúde de todos os tempos. Disse Canguilhem, a saúde não é métrica. Não existe aqui noção de normal em saúde.
Senhoras e senhores, magistrados e magistrados, eu vou me permitir dar um exemplo de Canguilhem para que entendam como ele é genial na descoberta do que é saúde. Ele disse assim: pegando todos os relatos da história da medicina desde o mundo antigo, Hipócrates e todos os grandes médicos do passado, os médicos árabes que foram muito famosos na Idade Média, todos os homens e mulheres da medicina da história, nunca houve relato, pasmem, jamais houve relato de miopia e astigmatismo. Não se tinha relato disso na história. E no século XVIII explodiram casos de pessoas que não enxergavam. E aí começou a haver, na história da medicina, um problema de buscar compreender por que gente não enxergava. Por que gente não tinha dificuldade em saber visualizar certas coisas. Muito bem. Canguilhem agora é o homem genial. Ele diz, é porque a saúde não é uma questão de matemática, não é uma questão de número. A saúde é uma questão social. A saúde é uma questão política. E isto chocou o quadro do conhecimento médico naquele tempo. Observem, antes de eu explicar por quê, observem que Michel Foucault teve, da base do seu orientador, uma grande possibilidade, um grande impulso para desenvolver a sua descoberta filosófica que vem depois. Observemos, e quero aqui dizer, de Jorge Canguilhem. Nunca houve relato de pessoas que tinham dificuldade para enxergar, porque ou elas eram cegas, ou elas estavam perdendo a visão. Isso a vida inteira houve por relatos da medicina. Agora, pessoas com aquilo que nós chamamos de astigmatismo, miopia, dificuldade constante, não só pela velhice, não só porque levou um soco na cara, ou coisas desse tipo, uma dificuldade em saber ver, conseguir ver coisas, diz Canguilhem. Jamais houve isso, e no século XVIII, de lá até hoje, isso explodiu. No século XIX, XX, também podemos dizer, século XXI. Pois bem, diz Canguilhem, a causa dessa doença é a sociedade. E agora as pessoas ficam chocadas perguntando, como assim? Diz Canguilhem, até o século XVIII, as pessoas no mundo viviam plantando e colhendo, e caçando. Ou seja, para o dia a dia dessas pessoas, pegar uma planta, fazer uma cova, colocar a semente ou a planta na cova, tampar a cova, o olho dessas pessoas permitia, dava para ver tranquilamente tudo isso acontecendo. Ah, surgiu um feijão, o olho consegue pegar o feijão, consegue ver o feijão, a mão pega e colhe o feijão. Pois bem, no século XVIII o que surgiu foi a industrialização. E na hora que surge a industrialização, milhões de pessoas que habitavam os campos, os feudos europeus, são compulsoriamente jogadas estas pessoas para trabalhar nas cidades, nas indústrias. Surge então a primeira dificuldade, qual é? Essa gente enxergava a beterraba na hora de colher. Na hora que chegou para a indústria, tinha que colocar a linha na agulha para costurar. Essa gente que enxergava a beterraba não enxergava o buraco da agulha. Então explodiram os problemas de saúde, de doença, da visão. Diz Canguilhem, não é que as pessoas eram mais saudáveis em termos de olhos no passado e da noite para o dia começaram a ter problemas de visão. É que o olho foi demandado socialmente para que conseguisse enxergar coisas minúsculas. Isso é da industrialização. Então, diz Canguilhem, até o século XVIII, as pessoas não eram doentes dos olhos. Da noite para o dia, passaram a ser doentes dos olhos, da visão. Então, senhoras e senhores, observem que dado peculiar, esta posição filosófica de Canguilhem descobre o seguinte: saúde e doença são uma questão social e não são uma métrica. Porque se eu nos pusesse uma visão microscópica, ou se eu pusesse, então, uma possibilidade de mensuração da capacidade de visão de uma pessoa no século XVII, e dissesse, ela enxerga X à distância, e no século XX, o mesmo X, este número, no século XVII não era doença, e no século XX é doença. Porque no século XVII, para tudo que ele precisava ver, ele enxergava. E no século XX, ele não enxerga.
Pois bem, diz Canguilhem, não tem um número ideal pelo qual nós possuímos saúde ou doença. Existem as relações sociais pelas quais nossa corporalidade, nossa vitalidade é demandada ou não demandada para circunstâncias as mais variadas. Então, diz Canguilhem, basicamente, o problema da saúde é um problema dos corpos e da vida, mas corpos e vidas em relação com a sociedade. Por que temos que trabalhar colocando linha na agulha? Por que temos que trabalhar 16 horas por dia cortando cana? Por que temos que fazer coisas como tais? Porque o nosso corpo permite, ou não permite, mas basicamente porque a sociedade se estruturou para que as pessoas tivessem que trabalhar, porque isso tem que gerar lucro para quem é o dono da empresa, ou porque não tem essas pessoas outro meio para a subsistência. Então, o problema é a sociedade que não dá outros meios de subsistência para os trabalhadores e os trabalhadores. Muito bem, o potencial crítico disso é extraordinário. Porque, diz Canguilhem, não tem normal na saúde. O que acontece é que existe saúde e doença não por causa de número, mas por causa de uma qualidade. E, senhoras e senhores, vou me permitir aqui dar um exemplo disso para falar da pandemia em seguida. O que é qualidade de saúde e de doença? Canguilhem diz, jamais foi um número, jamais foi uma medida matemática. A qualidade de saúde e de doença é algo que perpassa cada sujeito, cada pessoa na sua vida e que diz assim, antigamente eu podia fazer tal coisa, hoje eu não posso mais. Até ontem, alguém andava normalmente da sua casa até a padaria e voltava para casa. De ontem para hoje, a pessoa escorregou na escada, quebrou o fêmur. Isso é uma doença. Por que é uma doença? Porque ela tinha uma tal capacidade vital que hoje ela tem menos. Ela não consegue mais se deslocar descendo a escada da sua casa. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que doença é uma perda qualitativa de vitalidade em face de uma situação anterior. Diz Canguilhem, o que se passa neste caso é que, efetivamente, um ser humano vive de modo pior na condição de doença do que na condição que ele diz de saúde. E isto é uma condição material, concreta, a sua vida vive pior. Aí diz Canguilhem, se uma pessoa faz um exame de sangue, eu estou falando aqui em especial às senhoras e senhores que eventualmente sejam hipocondríacos. Muito bem, sei que não é costumeiro, mas vai que alguém seja desse modo. Diz Canguilhem, se uma pessoa está vivendo a vida normal, foi ao laboratório e tirou o sangue e descobriu que a sua taxa de colesterol está alta, diz Canguilhem, esta pessoa fica informada de que é doente. Quem deu a informação é o número da matemática. Aí diz Canguilhem, e essa pessoa, eventualmente, nada aconteceu no dia anterior da informação. No dia posterior, na sua vida, ela continuou com a vida normal. Diz Canguilhem o seguinte, ele conta, ele era filósofo e médico, formado nas duas faculdades, com doutorado nas duas faculdades, e foi o grande catedrático da Sorbonne em ambas as áreas. Pois bem, ele diz assim, eu tive vários pacientes que passaram a vida inteira com uma doença e nunca souberam que tiveram a doença, nunca fizeram um exame. E a vida dessas pessoas vivia tranquilamente. Aí um dia, depois de 40 anos com a doença, eles vão ao hospital com qualquer coisa e o médico lhe diz, você tem uma doença. E essa doença é problemática, é grave. Diz Canguilhem, ele passou 40 anos com a doença e ele nunca teve nenhum problema. Ou seja, diz Canguilhem, na prática, ele passou 40 anos saudável. Foi a matemática que anunciou para ele que ele é doente. Então, Canguilhem chega a ponto de dizer que este padrão que ele diz que vem dos Estados Unidos e da Inglaterra, medicina e saúde são número. Este padrão, inclusive, aumenta as doenças das pessoas. Por quê? Porque, efetivamente, o corpo de um ser humano tem sempre altos e baixos. Só que se o ser humano sabe totalmente o alto e baixo do corpo dele, ele adoece psicologicamente de início pelo medo de que a taxa glicêmica aumente 10 pontos, 40 pontos,
Sendo que uma pessoa que não tem esta disponibilidade, vejam, a maioria da população pobre não é que não vai fazer exame porque tem uma filosofia de que não vai saber, é porque não pode fazer exame, não tem condições de fazer exame. A maioria das pessoas vive e nem sabe da doença e da saúde, nem se impacta com estas mudanças. E, no entanto, quem tem uma espécie de planilha do Excel de toda a sua vida de doença e saúde, essa pessoa, inclusive, diz, 14 anos atrás, minha taxa glicêmica era X e hoje é Y. Veja, a pessoa sabe o número, a evolução do quadro de todas essas coisas. Muito bem, Canguilhem diz, o fundamental desta noção é sabermos que vitalidade, doença, tem relação com a sociabilidade, ou seja, que o corpo envelheça é natural. No entanto, que o corpo possa ser funcional até na velhice é um dado social. E isso quer dizer o seguinte, não é a quantidade de massa muscular ou de cálcio no osso, mas aquela pessoa, sabendo que as suas condições de vitalidade estão menores, ela consegue se deslocar, ela consegue deambular, ela consegue ir ao mercado. Então, diz Canguilhem, não existe média. E eu vou explicar aqui porque não existe média. Se eu tomar um atleta que corre 100 metros em tantos segundos, isso é uma potência do corpo. Ele consegue correr tanto em tantos segundos. Se eu tomar este atleta, desculpem aqui, senhoras e senhores, esta piada eu vou fazer contra mim, mas também contra todas e todos. Olhando para as senhoras e os senhores, magistrados e magistradas da Bahia, certamente quase ninguém correrá como corre o atleta que ganhou a Olimpíada de Atletismo, tirando, eventualmente, o Dr. Rubem, que está aí na plena forma, e mais 2 ou 3, o resto não vai conseguir correr como corre o atleta. Diz Canguilhem. Então, nós somos doentes em face do atleta? Diz, não, os corpos não têm que ter a mesma medida. O atleta consegue correr 100 metros em 4 segundos e nós não conseguimos. Perto do corpo do atleta, em termos de medida, o nosso não vai. O nosso não está naquela potência. E, no entanto, nós não somos doentes. Nós temos outro corpo, outra saúde, não a dele. Pois bem, estou dizendo isso, que esta talvez seja a reflexão mais alta que a saúde já fez em termos filosóficos nestes séculos presentes da idade contemporânea, porque agora eu quero transplantar tudo isso para o campo da política, da economia e do direito. Tendo em vista que não existe uma saúde como métrica, e se nós quisermos uma saúde como métrica, ela não alcança a questão social. Saúde não é correr como um atleta, e eventualmente o atleta até tem maiores problemas na velhice em termos de saúde do que nós que não corremos. Enfim, o Pelé, observem por lá, que é o atleta do século, exatamente por ser um atleta do século, tem hoje problemas no quadril, tem hoje problemas ósseos e musculares e outros mais, e quem nunca jogou bola, eventualmente está nos 80 anos de idade, lépido e fagueiro, como poderia dizer o baiano Gregório de Matos. Então, ele não diria lépido e fagueiro, ele diria outras coisas, mas eu estou aqui num tribunal respeitável, eu não vou dizer o que Gregório de Matos diria. Pois bem, vamos aqui manter a condição conservadora da forma. Pois bem, então, o que estou dizendo aqui é que, efetivamente, nós podemos ter várias acepções sobre saúde, só que o fundamental é entendermos que não existe o normal, não existe a média. Existem demandas e disputas no campo da saúde e a sociabilidade nos faz imaginar se nós somos capazes disso ou não. Transplantemos isso para o campo do direito do trabalho. O quanto a nossa psique aguenta a vida de quarentena. Observe, a maioria das pessoas está começando, se já não teve, a ter picos de uma certa ansiedade psíquica. Há várias neuroses, inclusive, correspondentes a isso. Estou sofrendo porque estou em casa, etc. e tal. O quanto o nosso corpo aguenta? Essa é uma pergunta central a ser feita. O quanto a nossa mente aguenta? Muito bem. O que estou dizendo às senhoras e aos senhores é que há seres humanos que estão trancafiados em celas, presos. E o direito considera muito legítimo que estejam presas e presos. E algumas pessoas ficam 1 ano, 2, 3, 5, 10, até 30 na cadeia, no Brasil. Enfim, em outros lugares ficam a vida inteira.
Então, o que estou dizendo aqui, senhoras e senhores, é que o quanto um ser humano aguenta não é um limite matemático. Há pessoas sofrendo num tal grau que até hoje o plano da sociabilidade esgarça o ser humano até o limite. Observe, eu, que sou um paulista, tenho muito gosto e muito apreço pelo Nordeste querido. Eu lembro que até Luiz Gonzaga contava do Assum Preto, enfim, que ficava na gaiola preso. Isso não se quer nem para um bicho, nem para um animal, só que a gente quer para ser humano. A gente não conseguiu transplantar ainda a lógica de que, sendo uma pessoa indesejável socialmente, eu dei a ela outras alternativas de melhoria social. É prisão, diretamente. O quanto o corpo aguenta isso biologicamente? Esta pergunta nós fazemos no dia a dia, porque estamos trancafiados em casa, o que dirá numa cela de 3x3 com mais 14 pessoas, dia após dia, a vida inteira. Muito bem, então com isso quero propor logo de início que a questão da saúde deve ser chamada a nós, não por causa de métrica, mas por causa do impacto político e social desta mesma deliberação, ou desse mesmo desenrolar dos fatos da saúde. E agora é a primeira questão de descida no plano político, econômico, jurídico e social, histórico, portanto, não só saúde. A minha primeira descida para este campo da reflexão nesta conferência da manhã de hoje diz respeito ao que seria normal e exceção para uma situação como esta da Covid-19 ou da pandemia de coronavírus. A questão central é: uma pandemia é normal ou é excepcional? A maioria das pessoas diz assim: a pandemia é excepcional. Senhoras e senhores, eu quero poder dizer aqui de pronto a todas e todos que a pandemia é normal. Vírus e bactérias habitam o mundo. A Amazônia tem milhões para bilhões de vírus parecidos com o coronavírus. Da família, inclusive, dos corona, a Amazônia tem milhões de vírus. Pois bem, o que estou dizendo é que uma pandemia não é um evento que nunca aconteceu, ou que aconteça raramente, e que então rompeu o quadro da nossa tratativa de estrutura social da saúde. O vírus existe em todo lugar, em todo tempo, e em todo tempo, de vez em quando, ele explode. Gripe espanhola, coisas mais, ebola, e etc. Ou seja, não dá 2 ou 3 anos, em uma região do mundo explode uma epidemia. E por epidemia, qualquer lugar no mundo. O Brasil está com epidemia de sarampo. Teve epidemias de tuberculose. Ou seja, epidemia e pandemia não são exceção, são a regra. Então, primeira questão que aqui deve se colocar: deveríamos ter uma energia e um gasto da saúde pública de qualquer lugar do mundo apenas quando a pandemia estoura? Não, porque a todo momento podem estourar pandemias, podem estourar epidemias. Então, o gasto, então o cuidado com a saúde não é assim: quando não tem pandemia é quase a zero e quando tem vai ao topo. O que eu quero tirar aqui da cabeça das senhoras e dos senhores é a ideia de que o momento presente, ele é o momento que justifica medidas de exceção, porque daqui a pouco tem que acabar estas medidas de exceção. E o primeiro desenrolar desse fio, a primeira constatação que quero fazer aqui, diz respeito à saúde pública e coletiva do Brasil, diz respeito ao SUS. Faz pelo menos 3 ou 4 anos que o SUS do Brasil vem sendo dilapidado. Eu sei que as senhoras e os senhores diriam assim: mas desde que tem o SUS ele vem sendo dilapidado. E eu concordo, não estou tirando esta reflexão, esta linha de reflexão. É certo que desde 1988, com a Constituição Federal, e que então consagrou o modelo do SUS, desde lá até hoje, há problemas gravíssimos no SUS. Gente que roubou, gente que licitou errado, dinheiro que foi desviado, e etc. e tal. Então, que o SUS venha sangrando desde que ele existe, quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida.
não é esta a questão. Ele vinha sangrando desde que existe, no entanto, as práticas jurídicas e institucionais do país diziam assim: ele foi sangrado, um fulano roubou, o outro licitou de modo errado, houve corrupção, e vamos corrigir. Vamos aumentar as verbas do SUS. Então, se lastimava a desgraça do SUS, porque se tinha em meta que se melhoraria o quadro do próprio SUS. Faz 3 ou 4 anos, no entanto, nós temos uma outra dimensão do quadro do SUS. Em 2017 para 2018, houve a implantação do teto constitucional de gastos para a saúde. Então, juridicamente, declarou-se que, mesmo faltando dinheiro, mesmo com o povo morrendo na porta do hospital, mesmo não tendo remédio, não tendo médico, tem teto constitucional de gastos. Gastou até aqui, muito bem. Passou daqui, não vai gastar. Mas tem gente morrendo. Morre até aqui, ou então, melhor dizendo, trata até aqui, daqui para frente morre. Isso está proclamado como teto constitucional de gastos. Isso aqui não é uma doutrina jurídica, isto é uma regra posta no plano constitucional, com aplauso, inclusive, de uma certa fração dos juristas. Eu tenho liberdade, senhoras e senhores, com muita alegria, nesses meus tantos anos, eu tive tantos magistrados do trabalho, que foram meus alunos de mestrado, doutorado, meus orientandos, inclusive, na USP, de pós-graduação, e tenho um carinho enorme pelas senhoras e senhores, e faz muitos anos que falo aos tribunais regionais do trabalho do Brasil, ao TST, tenho muitos amigos do TST, na magistratura trabalhista. Posso dizer com tristeza, e sei que não falo, talvez, aqui, muitas e muitos não tem nenhuma relação com isso, mas falo com tristeza. Houve magistradas e magistrados do trabalho que aplaudiram o teto constitucional dos gastos. E, portanto, a nossa lógica da saúde pública disse que, ao invés de ampliar a proteção da saúde, iríamos rebaixá-la. Ato contínuo, para o passo, o mesmo se deu com os direitos sociais. O estoque de direitos sociais que nós tínhamos no Brasil nas últimas décadas, faz uns 3 ou 4 anos, vem sendo dilapidado. A CLT, o seu estoque de direitos sociais, rebaixou-se. As possibilidades de proteção da classe trabalhadora também se rebaixou, e volto a dizer, com o apoio de alguns e de algumas do campo do direito laboral, dizendo, é isso mesmo, tem muito direito social, onde já se viu um negócio desse, agora vamos para a livre negociação. Isto, reiteradamente, está no campo do direito do trabalho. Claro, está muito mais no campo do direito civil, do direito penal, do campo que tecnicamente odeia o direito do trabalho, mas, senhoras e senhores, eu tenho que dizer aqui, filosoficamente, não é só gente que não é do campo do direito do trabalho que odeia o direito do trabalho. Infelizmente, é gente também do direito do trabalho que odeia o seu próprio campo. Isso é um problema psicanalítico de alguém que trabalha com os direitos sociais e odeia aquilo com o qual trabalha. E, portanto, as senhoras e os senhores, com 3 linhas do Freud, já sabem puxar o fio, que isso é mais ou menos uma pessoa que se auto-odeia, que fazer 40, 30, 40 anos da vida lidando com uma coisa da qual não gosta. Portanto, odeio o pobre e odeio o direito do trabalho, sou magistrado do trabalho, sou alguém que lida com o campo do direito do trabalho, lido com aquilo que eu odeio. E as senhoras e senhores já sabem que representa este campo. Muito bem, eu digo isso com respeito e carinho com as senhoras e senhores, porque basicamente, para boa parte dos tribunais de trabalho do Brasil, eu faço aulas de formação, inclusive, para os novos e novas magistradas e magistrados do trabalho, e por todas as vezes eu digo isso, aqui em São Paulo, segunda região, 15ª, pelo Brasil todo, eu digo, se vão viver 30 anos da vida sendo magistrados e magistrados do trabalho, por que odiar a CLT? Que lógica é esta? Porque eu também poderia odiar a CLT, particularmente eu a odeio, porque no final das contas ela não dá poder para a classe trabalhadora para libertar-se. Só que essa é uma crítica para além da CLT, não esta. Eu odeio o pobre e eu julgo o pobre. Portanto, há um problema psicanalítico nesta questão. Muito bem, o que eu quero dizer é que no nosso quadro de organização jurídica da saúde e dos direitos sociais, nós vínhamos dilapidando o SUS e dilapidando os direitos sociais, que impactam também a saúde. E as senhoras e os senhores sabem que todas as questões de acidente do trabalho, todas as questões que envolvem a salubridade
na própria condição laboral, são questões que fazem a interface de direito do trabalho com saúde. Ninguém pode desconhecer que o campo juslaboral tem total imbricação com o campo sanitário, com o campo da saúde. São os campos correlatos. Se o direito do trabalho não cuidar da saúde da classe trabalhadora, ninguém mais cuida. Não será o direito tributário, nem será, eventualmente, os direitos reais no direito privado que vão cuidar disso. Portanto, é um campo, por excelência, do mundo laboral, aquilo que nós chamamos de ramos do direito juslaborais. Muito bem. O que estou dizendo é que o nosso normal tem sido dilapidar as condições do direito do trabalho e as condições da saúde pública. Tem sido isso nos últimos anos. Até agora, ninguém está falando em revogar o teto constitucional dos gastos da saúde. Até agora, inclusive, a política brasileira é manter o teto dos gastos, não romper com o teto dos gastos, porque dali para frente tudo vai para pagar não investimentos, mas tudo vai para pagar títulos da dívida pública do país, vulgo especuladores. Pois bem, então o que estou dizendo aqui diretamente é o fato de que o nosso normal é a dilapidação das condições sanitárias do país. E então chega a pandemia. E então chega a pandemia e as pessoas dizem assim, agora temos que comprar ventilador para respiração mecânica em UTIs. Agora devemos instalar UTIs em locais que não tem UTI. Então temos que colocar UTI em Vitória da Conquista, em Feira de Santana, temos que colocar UTI em São Bom Jesus da Lapa, em Ilhéus e Itabuna, e por todo lado da Bahia tem que ter UTI. Então, de Juazeiro até Teixeira de Freitas, não pode faltar respirador, não pode faltar UTI na Bahia, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Pois bem, dei o exemplo vosso, que é um estado muito querido meu, o estado da Bahia, onde tantas vezes dei palestras de norte a sul do estado. Bem, de Teixeira de Freitas a Salvador, rodei bem este estado. Bem, ano passado, inclusive, fui fazer uma conferência para a Universidade de Santa Cruz, que é aí no meio de Ilhéus e Itabuna. Pois bem, o que estou dizendo, senhoras e senhores, é que este quadro no qual a nossa correção dos dias de hoje, deste rumo da saúde pública do país, não pode ser assim. A saúde pública do Brasil tem que ter teto constitucional dos gastos e tem que estar em gastos em declínio. E, na pandemia, surgiu o evento da exceção. Eu não me conformo que nós só venhamos a dar UTI para hospitais por causa da pandemia. A UTI para o hospital devia ser o padrão da política pública brasileira para todas as circunstâncias, e não só para a pandemia. O gasto que se reputa excepcional para os hospitais do Brasil não deveria ser excepcional, deveria ser padrão. Então, me ofende, em termos de uma leitura crítica de mundo e progressista, dizer o seguinte: porque estamos na pandemia, vamos furar o teto constitucional dos gastos, porque a pandemia é exceção, então será a única exceção ao teto constitucional dos gastos. Senhoras e senhores, eu quero dizer aqui de modo muito cristalino a todas e todos os presentes: nós não deveríamos ter teto constitucional de gastos para a saúde. Este é o problema. Não é a exceção furando o teto, é o teto. Então, a luta jurídica de todos nós é para que esta aberração chamada teto constitucional de gastos não devesse existir, porque sem o teto constitucional de gastos, a saúde já era uma desgraça. Com o teto é mais desgraçada ainda. Então, entendam que, efetivamente, o nosso quadro de atuação política não pode dizer, porque é excepcional, eu farei algo que então não farei. Eu gostaria de conclamá-las e conclamá-los para aquela que fosse a condição da regra. E a regra constitucional brasileira é a defesa da saúde pública, é o SUS. E não pode ser revogado isso porque os bancos querem, porque os especuladores querem sangrar o país e então para a saúde quase nada. A mesma coisa com a educação, a mesma coisa com os direitos sociais. Agora eu quero transplantar este quadro para os direitos sociais. Como é que se dá isso em termos de direitos sociais? Efetivamente, o direito do trabalho
que tem sido dilapidado nos últimos anos, nunca foi visto um tal impacto de combate ao direito do trabalho como tem sido nos últimos anos. E olhem, senhoras e senhores, que na década de 90 até se aventava a hipótese de acabar com a justiça do trabalho. Era o tempo de auge do neoliberalismo, começaram a xingar a justiça do trabalho. Depois pararam um pouco com isso, mas nos últimos tempos isso volta à tona e, eventualmente, há ações que já se empreendem em bastidores para que efetivamente se dissolva a justiça do trabalho. Não, eu digo aqui o que digo em qualquer lugar, e agora é um elogio a vocês. Agora, as senhoras e os senhores, é um elogio à luta juslaboral. Ninguém está colocando em xeque nos dias de hoje acabar com a justiça criminal. Eu sempre digo isso. As pessoas estão sendo postas à cadeia, para a cadeia. Em geral, a maioria esmagadora é composta de pobres, negros, e as pessoas estão sendo postas na cadeia por causa do furto de um pote de manteiga. Sendo que muitas e muitas delas, por causa de um porte de 10 gramas de maconha, estão na cadeia, e o grande traficante, ele é empresário legalizado e ele é autoridade social em algum lugar. Quem traficou 400 quilos de cocaína num helicóptero, ninguém sabe quem é. Quem tinha 40 gramas de cocaína está preso. Então, nosso sistema prisional não é para acabar com o tráfico de drogas, é simplesmente para jogar o pobrezinho, este que é o aviãozinho do tráfico, na cadeia e premiar esta pessoa desconhecida. É um monumento ao soldado desconhecido, no caso de quem seja o dono de 400 quilos de cocaína, que desconhecidamente num avião pousou e aí no Espírito Santo e caiu com 400 quilos de cocaína, e até hoje ninguém sabe quem é o dono. Então merece, inclusive, uma estátua ao traficante desconhecido que portou 400 quilos de cocaína, e ninguém tem notícia de quem seja essa pessoa, passados 3 ou 4 anos deste fato. E todo mundo sabe quem é o aviãozinho do tráfico da esquina. O que estou dizendo é que ninguém põe em xeque a justiça criminal, dizendo assim, tinha que acabar a justiça criminal. Eu não vi uma pessoa colocar em xeque isso. E, no entanto, muitas põem em xeque a justiça do trabalho, dizendo que tem que acabar, onde já se viu coisas como essa, vagabundos e magistrados do trabalho, onde já se viu um negócio como esse. Então, estou dizendo claramente às senhoras e aos senhores que nós estamos no normal. O normal do nosso tempo é acabar com as proteções do pobre e ferrar o pobre de tal modo que ele vai, inclusive, para a cadeia. Porque acabar com o direito do trabalho é aumentar o direito penal. E o povo quer exatamente isso. As senhoras e os senhores sabem, vivem no mesmo tempo que eu vivo, que quanto mais alguém tiver uma plataforma eleitoral dizendo assim, eu quero prender todo mundo, mais votos vai ter. A televisão, 5 da tarde, não passa programa para defender direito do trabalho. Nunca foi entrevistado um magistrado trabalhista às 6 da tarde na televisão. Quem é entrevistado é juiz criminal, promotor e delegado, e policial, ou seja, cadeia neles. É isso o programa das 6 da tarde. Programa de direito do trabalho, vamos aumentar a CLT, vamos dar condição à classe trabalhadora, vamos acabar com o trabalho análogo ao escravo. Não tem nenhuma informação disso às 6 da tarde, só tem às 8 da noite ou 9 da noite, que agora vou elogiar os vossos e nossos amigos procuradores do trabalho, só tem 9 da noite dizendo assim, procuradores do trabalho entraram numa fazenda e coitado do fazendeiro foi acusado injustamente de trabalho análogo ao escravo ou coisas como tais. E, via de regra, o fazendeiro, para elogiar, e não só elogiar, para chorar Minas Gerais, o fazendeiro manda atirar no procurador do trabalho. As senhoras e senhores não podem desconhecer um fato como este. Morreu um procurador do trabalho em Minas Gerais porque foi autuar um trabalho análogo ao escravo naquele estado. Portanto, senhoras e senhores, quero dizer aqui, o nosso normal é a dilapidação dos direitos sociais. Aí, no dia da Covid, percebemos que, sem proteção, sem máscara, sem álcool gel, sem a mínima condição de higiene, a pessoa vai morrer e vai passar doença para todas e todos. Aí, nessa hora, a gente se lembra de questões mínimas de salubridade no trabalho. Aí nós dizemos assim, porque é um caso excepcional que é o da pandemia. É exatamente contra isso que eu luto. Eu gostaria aqui, de nesta manhã, dizer às senhoras e aos senhores, se for por causa da pandemia, nosso mundo é desgraçado. Se tiver que ter mínimas condições de salubridade, só porque pode passar coronavírus para os outros, então não importa trabalhador e trabalhador, importa o consumidor.
Importa o outro, que eventualmente somos nós que vamos à loja e a mocinha, coitadinha, pode me vender um celular com a mãozinha dela pegando e me passando o coronavírus. Então, mocinha da loja, por favor, passe um álcool gel na sua mão. Ou seja, eu estou preocupado comigo. A mocinha mesmo pouco importa. O que quero dizer aqui é quero colocar a bola no chão desse jogo, e parar de dar balãozinho alto, e dizer muito claramente às senhoras e aos senhores que a pandemia não é exceção, é regra. Então, se eu acabei com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, se eu acabei com o SUS, se eu acabei com as pesquisas na saúde pública do Brasil, medicina tropical é pesquisa de febre amarela, de malária e outros mais. Se eu acabei com a produção de vacina no Brasil, Instituto Butantan e outros mais, se eu estou fazendo tudo isso, não é o caso da pandemia que então vai me dizer, eu vou acabar com todas as vacinas, menos a do coronavírus. Senhoras e senhores, o normal tem sido acabar com a vacinação, acabar com a indústria farmacêutica nacional. Então nós estamos na desgraça. Meu problema não é o coronavírus, meu problema é a desgraça geral, da qual o coronavírus tem sido mais um exemplar. Porque, eventualmente, nós até dizemos assim, tá, eu acabei com a indústria da vacinação no Brasil e a vacinação do coronavírus, eu vou esperar o primeiro país do mundo que vai fazer a vacina, é a Rússia. Ah, mas russo não gosto, porque a Rússia não é capitalista. Mal sabem as pessoas que faz 30 anos que ela já é hipercapitalista. Mas tudo bem, a pessoa tem um retardo mental, o pai dela falou que a Rússia comia criança, e não tem nada a ver uma coisa como essa. Pois bem, a segunda vacina é da China, também não quer. Então o cara espera a vacina do Trump, demora 3 anos, mas o Trump dará a vacina. Muito bem, ele fará uma guerra e pegará a vacina de um país e dará por lá a vacina. Aí a pessoa compra a vacina do Trump, porque é a única habilitada a poder colocar nos bracinhos brasileiros, porque é uma vacina desprovida de ideologia. Até lá, não só a doutor Maurício cloroquina, mas até lá as pessoas enfiam ozônio nas outras. Né? Então já tem... Aí não é um problema da Bahia. A Bahia não teve essa ideia, mas lá em Itajaí também tiveram a ideia de enfiar ozônio nas pessoas, para até aguentar ver a vacina. Então, vai uma homenagem aqui a Santa Catarina também, que é um estado muito querido meu. Pois bem, a Bahia ainda não teve essa ideia de enfiar ozônio nas pessoas. Bem, e vejam que a Bahia quase tudo tem precedente, mas para esse precedente a Bahia não teve ainda um precedente. Portanto, não teve essa ideia preliminar. Pelo menos não foi narrada essa ideia. Pois bem, na Bahia as pessoas fazem o que tem que fazer sem precisar da desculpa do ozônio. Basicamente, é essa a lógica. Pois bem, então, o que estou dizendo aqui, senhoras e senhores, é que não adianta dizer assim, eu compro uma vacina de outro país e vacino brasileiro. O problema é que a pandemia não é excepcional. Amanhã vem mais outra, depois da manhã vem outra, e que também não é do vírus do corona, pode vir de tuberculose, ou seja, ou temos uma planta industrial apta a ter uma saúde pública totalmente preparada para as eventualidades, ou não adianta dizer, por causa da exceção que é o Covid, eu compro vacina, para o resto morram, para o resto não tem nem de poliomielite. Senhoras e senhores, o quadro nosso é um quadro de desgraça. Nunca houve no Brasil uma fase na qual a vacinação não estivesse em aumento. Desde a década de 70, principalmente 80, 90, anos 2000, 2005, 2006, 2010, 2012, sempre a vacinação no Brasil já estava no alto, crescendo um pouquinho até chegar quase no 100%. É a primeira vez na nossa história que a vacinação declinou. Então, a nossa geração será uma geração desgraçada, porque é a primeira que vê gente nascendo sem vacinação em face dos pais que foram vacinados. Com coisas, e agora me permito dizer a causa disso, com a lavagem cerebral ideológica que diz assim, vacina é coisa que vai colocar vírus que não se devem no corpo da pessoa. Deus é contra vacinas, o que Deus pôs, o homem não pode aumentar, coisas nesse sentido. Isso se chama, eu conclamo a quem quiser aprofundar essas questões, a ler alguns dos meus livros que tratam do assunto, isso se chama ideologia. Então as pessoas estão sem vacina, só que elas se revoltariam se faltasse vacina do sarampo. Para não se revoltarem, vem isto aqui. Não sei se enxergam, é o celular, aí vem um WhatsApp no celular,
do mesmo grupo que acabou com a vacina, a mesma lógica neoliberal que acabou com a vacina, vem uma mensagem de WhatsApp de manhã dizendo assim: Deus trata as pessoas por fé. Se você tomar a vacina, você vai contra Deus, porque o anticorpo que você tem é criado por Deus, então não tome vacina. Então a pessoa não se revolta contra o fim da vacinação ou contra a ausência de vacina, porque ela recebe um WhatsApp de manhã, ela recebe 3 WhatsApps, um é um gatinho dizendo bom dia, grupo, o outro é da tia dizendo Deus te ama, e Guerreiro 2.0, acorde, lute, Uber, venha trabalhar, porque só Deus sabe que ele dá as piores tarefas para os melhores soldados. Então veio o gatilho, seja um Guerreiro 2.0. Terceiro, não tome vacina, porque na Suécia houve uma pessoa que tomou vacina e virou galinha, e virou cobra, enfim. Então sempre tem um caso desse, uma pessoa que criou escamas porque tomou vacina. Muito bem, então a pessoa já se tornou ideologicamente neoliberal. Então ela não reclama que não tem mais vacina do sarampo, ela até não quer a vacina do sarampo. Para dizer que a Terra é plana, é um segundo. E, senhoras e senhores, eu estou podendo ver aqui a imagem de alguns dos senhores magistrados da Bahia, e, basicamente, as senhoras têm 22 anos de idade, 23, os senhores também, e as senhoras e os senhores com 22, 23 anos de idade, têm uma memória de que 10 anos atrás, 20 anos atrás, nunca eu vi um ser humano ter o desplante de dizer que a Terra era plana. Não tinha essa idiotice, e agora tem. E, senhoras e senhores, me desculpem dizer, eu não conhecia ainda, certamente não tem na Bahia este caso excepcional, mas não duvido daqui uns 2 ou 3 anos eu vou dar uma conferência com o Tribunal do Brasil, e ao final vai se levantar um magistrado, desses, inclusive, eventualmente mais jovens, e vai dizer assim: doutor Alisson, a Terra é plana. Não duvido que vai ter um negócio desse, porque, volto a dizer, para ser jurista, não tem que ter bom senso, tem que ter a informação de qual é o prazo do agravo, tem que saber o que é recurso de revista. Não tem que perguntar a Terra é plana, não foi perguntado para concurso nenhum, da OAB, da magistratura, do Ministério Público, se a pessoa pondera que as pessoas devem ser vacinadas. A pergunta, eu volto a falar, é o prazo do recurso sentido estrito, é o prazo do recurso de revista. Pessoa sabendo o recurso de revista e achando que a Terra é plana, dá para ser jurista no campo do laboral. Então, senhoras e senhores, daqui a pouco surge isso. É que, por enquanto, eu estou falando para gente que viveu um tempo prévio à Terra plana, um tempo prévio à ideia de que vacina é coisa do Satanás, ou coisas nesse nível. Portanto, ainda estou tendo gente que repercute comigo e o coraçãozinho bate com o meu contra a Terra é plana, ou loucuras como tais. Mas daqui a pouco, volto a dizer, já haverá coisas com dificuldade. Pois bem, então, quero aqui dizer muito pronto para as senhoras e para os senhores. Onde está o campo juslaboral nos dias de hoje? O campo juslaboral não pode tomar a Covid como exceção. O campo juslaboral tem que tomar a Covid como a regra da desgraça atual do país. Então, senhoras e senhores, não digam assim: aumentou a nossa desgraça por causa da Covid. A Covid é só a última gota d'água de um copo já cheio. É uma gota, concordo com isso, é um aumento, é um incremento da desgraça. Só que, senhoras e senhores, nós teríamos condições, dada a história da luta da saúde pública no Brasil, a Fiocruz teria condições de ser a primeira do mundo a descobrir uma vacina para o coronavírus. Eu sou professor da USP. A minha universidade, a Universidade de São Paulo, descobriu, nesses últimos meses, umas 4 ou 5 questões sobre o impacto da Covid no corpo das pessoas. Na Faculdade de Medicina e de Química, a USP descobriu umas 5 questões que sugerem tratamento. Inclusive, o Brasil descobriu coisas que são, por exemplo, soro de cavalos, que tem um impacto melhor no tratamento, que foi descoberto no Brasil. O Brasil conseguiria produzir uma vacina. E o problema do Brasil não produzir uma vacina é que o Brasil renunciou à indústria da saúde pública e neoliberalizou as condições da saúde brasileira. Então, por causa disso, a gente não tem vacina. Tem que esperar a primeira pessoa do mundo que dá uma vacina de graça para nós, ou algo nesse sentido. Resultado: você não tem para o coronavírus, não tem para a malária, não tem para a leishmaniose, não tem para a tuberculose, e o fato é este: o Brasil nunca teve epidemias como estas de doenças velhas,
e banais está tendo. Está faltando, senhoras e senhores, penicilina no país, que trata, inclusive, uma série de doenças banais. Então, o que digo aqui, sinceramente, a todas e todos, é o fato de que nós devemos nos levantar para dizer: isto é o normal que o tempo atual tem vivido, a desgraça. E a luta contra este normal da desgraça, esta regra da desgraça, não é só contra o coronavírus. Em especial, agora falando ao campo do jus laboral, se dá esta dimensão naquela que é a proteção da classe trabalhadora. Alguém vai dizer assim: eu quero que a classe trabalhadora fique desprotegida. Pois bem, não tem condição do capitalista viver numa bolha. Porque eu até sei, eu já tive gente que disse assim: ah, mas eu sou rico porque eu sou magistrado, eu quero que o pobre se exploda. Eu já tive uma pessoa que confidenciou, não disse em público, porque em público ainda pega um pouco mal. Daqui a pouco até vai lacrar, vai ter magistrado que vai lacrar dizendo isso em público. Mas, por enquanto, ainda pega mal, então, sabendo que está gravando, não fala isso. Mas, em particular, naquele cafezinho no final da conferência, o magistrado disse para mim: doutor Alisson, eu sou rico, para mim pouco importa se o pobre morra. E eu acho que o pobre, inclusive, tem muito, porque ele faz muito filho. Então, eu ouvi tudo isso que é uma noção standard. Eu quase pensei que eu estava vendo empresários que têm estátua da liberdade na frente da loja dizendo, mas não era um magistrado do trabalho. Muito bem. Então, o que estou dizendo é que daqui a pouco vai ter isso, mas basicamente tem gente que imagina que, sendo rica, ela vive na sua mansão e o pobre que se exploda. Mas, senhoras e senhores, sendo rico, é o pobre que limpa a roupa dessa pessoa, que limpa a casa, que faz cozinha. Então, em termos sanitários, não adianta dizer assim: pobre, morra sem condições, e rico, eu vivo na minha casa. A pessoa não vive num bunker trancado, sem contato com o mundo externo. Tem faxineira, tem jardineiro, para nadar na piscina tem alguém que limpa a piscina e coisas mais. Então, em termos sanitários, ricos e pobres têm a mesma desgraça, o mesmo destino. Não é possível fazermos aqui uma condição pela qual eu possa dizer: classe trabalhadora, acabem seus direitos, porque os meus não acabam. Efetivamente, é o pobre que, passando fome, amanhã tem que saquear uma loja. É a desgraça da sociabilidade que não consegue mais viver nos termos que vive nos dias de hoje. Esta explosão de uma vida sofrida do povo brasileiro, uma vida de miséria do povo brasileiro. Isso afeta a todas e todos. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de dizer nesta manhã que a luta juslaboral, no caso de um ambiente como o da Covid, não é só a luta da exceção da Covid, é a luta pela regra. E que luta é esta? A luta progressista por fazer um patamar. O teto devia ser o patamar, devia ser o piso, por dizer: a classe trabalhadora do país tem que ser protegida daqui para mais, não daqui para menos. Com isto, com esta movimentação, a Justiça do Trabalho iria, e eu tenho certeza que muitas e muitos das senhoras e dos senhores presentes têm este bom sentimento, a Justiça do Trabalho seria um farol, seria uma vanguarda para dizer: vocês estão semeando vento, vão colher tempestade. Eu não tenho ilusão, senhoras e senhores, com esse desmonte da CLT e dos direitos previdenciários, vamos nos lembrar também da Previdência Social, com o desmonte dos direitos sociais de modo geral, a desgraça do país daqui a 5 anos será imensa, será drástica. Já está acontecendo a explosão de moradores de rua em São Paulo, daquelas e daqueles que não têm teto, as condições miseráveis da nossa gente. Então, eu gostaria de dizer aqui a todas e todos que não tomem a Covid como um momento singular no qual as senhoras e os senhores farão um ato excepcional de resistência. Façam a resistência à movimentação geral da sucumbência do país à desgraça. Resistamos a isso. E quero também dizer aqui de pronto que as senhoras e os senhores, ao tomar esta posição de luta pelos direitos sociais e contra o desmonte dos direitos sociais, as senhoras recebem, e os senhores recebem